Se na Bíblia do Kuma já tinha um papo da Lily, ele certamente compartilhou isso com o Dragon e com o Ivankov, e eles têm esses conhecimentos, e é isso que motiva eles, tá ligado? Agora, porque o Kuma entregou a humanidade dele... O Kuma é importante demais na obra. Isso é uma outra parada importante. E é importante porque, assim, toda essa questão do conhecimento, da Bíblia, do Kuma e tudo mais, fica ainda mais interessante quando a gente vê nos capítulos recentes que o Ivankov tem um livro chamado Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Aí tu fala, meu irmão, qual é o conhecimento que esses caras têm? Detalhe, é dali que a gente tem a menção do nome Imunerona. Aí tu fala, meu irmão, Gênesis. As 20 famílias fundadoras são conhecidas como as criadoras do mundo. E tem um livro chamado Gênesis. Que conta Eva, então, que tem sobre essas pessoas. Caralho, tio Sam. Não. Foi bom isso aqui. Se é Gênesis, cara, Gênesis é o começo. Sim, Gênesis é o começo. Pô. E tá retratando essas 20 famílias. Pega. Que isso. Agora vai sair uma referência, talvez. E assim, e tem realmente essa construção de 20 famílias criaram uma parada e são conhecidos como fundadores do mundo. Logo, o livro Gênesis fala sobre isso. Muita gente comenta que, na verdade, esse livro está falando sobre a criação das Akuma no Mi, né? Que seria a enciclopédia das Akuma no Mi. Porém, todavia, entretanto, a gente já viu as enciclopédias das Akuma no Mi antes com o flashback do Sanji. E a lombada é diferente, a capa é diferente. Então as informações são diferentes. E ele puxa exatamente sobre Imunerona, o criador do mundo, né, considerado assim, no livro Gênesis, pô. O que mais tem ali, cara? Que história é essa que está sendo contada? Por que eles guardam isso? Porque só eles têm essa informação. Mas que loucura, meu irmão. Os revolucionários têm, né? Que loucura. Que loucura. Fica aí, pensando. Que eu vou ficar pensando também. Caramba, velho. O que motivou eles a começar o exército revolucionário foi o incidente de Ohara, pô. Mas o da libertação ninguém sabe, o exército da libertação. Que na minha opinião, o incidente de Ohara é um erro aí na trama aí. Como assim? Tinha que acontecer próximo dos 800 anos atrás, eles iam esperar 800 anos pra fazer. Porque Ohara não começou sendo um grupo de arqueólogos, né? Era uma galera ali, tinha árvore do conhecimento lá. Aí, mano. Mas até onde a gente sabe, não é tipo assim, desde 800 anos os caras estão... A árvore do conhecimento do bem e do mal da Bíblia lá. Tem a árvore do conhecimento, tem a árvore da luz solar Eva, que leva a luz pros tritões, que são mais escravizados e tudo mais. Tem a árvore Adão também, que é a madeira mais resistente. Tem muita referência bíblica ao One Piece. Véio, mas isso vai ter loucura, muito, velho, porque Ohara... Todo mundo lá lia os poneglyphs. Todo mundo. Eles não queriam levantar suspeitas. Até criança lia aquela porra. E o Vegapunk não Era um sabe gibi ler. da Turma da Mônica. Era um gibi da Turma da Mônica. Todo mundo lia aquela merda. Foi lá e matou a ilha inteira e a Robin saiu viva. O Vegapunk é um macaco louco, então. Cerebrão, burro. É lógico que é zoeira, o Vegapunk é sinistro. É sinistro. Mas, cara, é uma loucura você imaginar que tinha uma ilha cheia de Robins. Porra, nossa, esse é meu anime 10 vezes mais favorito. Mas eu vou falar agora, parando pra pensar... Fala mal da Robin, não. Não, vou falar bem do Vegapunk, de uma maneira que você não vai gostar. Fala bem dele, não. Existe margem pro Vegapunk saber ler os poneglyphs, porque ele lê as escrituras de Ohara. Tudo bem que eles deveriam estar traduzindo, né, tudo. Eles não deviam estar escrevendo em poneglyph. Não deviam estar Até escrevendo. porque deve ser trabalhoso pra exatamente. cacete. É igual o cara que vai estudar hieroglifo. O cara não vai estudar hieroglifo e falar assim, agora eu vou passar aqui o papel em hieroglifo. Ele não é maluco, pô. Devia ser tudo traduzido, ele não deve saber, não. É muito doido, porque, tipo assim, se não tivesse a tábua de Roseta que acharam em 1800 e pouco, a gente não ia fazer ideia do que nenhum hieroglifo fala. Nunca. A gente achou uma tábua que traduzia a gente, né? É isso que eu tô pensando, você falando do anime, né? Não, a gente mesmo. A humanidade. A humanidade achou quem o quê? investiu na pesquisa daquele bagulho. A gente achou uma tábua que tinha uma tradução de hieroglifo pra grego antigo. E aí, a partir dessa tradução, que é do século XIX, então uma parada recente, ou século XVIII, a gente conseguiu entender o que os hieroglifos significavam. Mas durante toda a história, desde que o Egito colapsou, a gente não fazia ideia do que os hieroglifos significavam, tá ligado? E aí, tipo assim, uma pedra que foi achada... Dicionário, pô. Virou a fonte principal de descobrir, destravar segredos de uma civilização de 2000 anos atrás. Isso aqui é vida real, pô. Sinistro. Isso aqui é vida real, pô. E o One Piece é isso. E quantas sociedades, quantas civilizações não passaram que a gente nunca mais vai ter acesso? Que tem línguas mortas, que tem origens mortas, que a gente simplesmente não tem capacidade de afetar o passado, pô. A própria biblioteca de Alexandria, pô. Que é uma. Que Ohara faz alusão perfeita a isso. É Ohara, total. Perfeita a isso.
Conhecimento se perdendo através do tempo, que tristeza. É isso. E aí, por isso que qual é Século o perdido. combate a E isso? tem uma frase até que eu não vou lembrar de É quem uma mas é de pedra, algum pô. filósofo É uma assim. pedra, pô. É alguma frase de algum filósofo aí. A pedra sempre abrindo a mente das Mas é pessoas. uma Exatamente. parada assim. Sem a pedra Nada não dá. assusta mais o governo do que um povo bem informado. Tem uma É frase. verdade. E tipo, é total É a isso. trua. É Isso aí isso. é informação. Se as pessoas têm né? informação, elas têm conhecimento, elas podem questionar. Quando você começa a questionar, é quando os poderosos começam Por isso que todos a os temer pelo filósofos poder. foram mortos pelo governo. É isso. Os grandes filósofos, todos. Todos grandes acabam sendo caçados. É isso. Jesus é um deles. É, Aristóteles. mas é essa vibe, mano. Aquele mais foda de todos, todo mundo sabe, o Sócrates. Sócrates. Nossa, o cara Platão. meteu um Jesus, depois Platão. meteu um mais foda de todos e falou Sócrates. Não, pô, o mais foda de todos, Da Sócrates é filosofia. conhecido. Essa foi- filosofia. Não, mas é que Jesus era cabuloso na filosofia também. Não, né? era, claro. Pra claro, época, né? era. É porque os caras tão à frente do tempo, mano, que a sociedade não entende. Tem que matar esse Total. cara. Tá Pô, demais. É, Eu fiz uma teoria sobre heliocentrismo contra geocentrismo em One Piece, tá que é ligado? muito Porque legal. o Nika... Heliocentrismo contra o quê? Geocentrismo. Tipo, a Terra Sim, no sim, centro do sim. sistema e o Sol. Porque o Nika é Deus do Sol, né? E eu estudei pra caramba, tipo, as origens das duas teorias. E o papo é que, na Grécia Antiga, já tinha 2 filósofos que achavam que o Sol era o centro do sistema solar. Matou os dois, morreram os dois. Eles não chegaram a morrer, mas tipo, as Estão teorias... vivos até hoje? Que isso, mané? Caralho, eles devem ter aquela fruta do Impressionante. insano. Que isso? Os caras estão vivaços, mano. Eles estão vivos. Vai lá, Em nossos corações. E, tipo assim, a teoria deles não foi pra frente, porque a que pegou hype na época, e é literalmente isso, foi a do Ptolomeu, porque o Ptolomeu fez o bagulho e depois o Aristóteles, que ficou muito famoso, porque não só ele era um filósofo absurdo e cientista e tudo, ele também virou meio que o mestre do Alexandre, que virou o maior conquistador da época, ele fechou com a teoria ptolomaica. E aí, pum, passam séculos e séculos e séculos, e aí é meio que a teoria oficial da igreja. E a igreja, ela, nessa época da Idade Média, é um pouco difícil de estudar, porque ela é científica e é religiosa e dogmática, óbvio, né? Só que são coisas que não combinam, mas eles produziam conhecimento científico. Eles tentavam argumentar cientificamente, mas sempre respeitando os dogmas da igreja. É a sacou? Terra plana, isso aí que você tá falando, né? É basicamente o seguinte, A Terra é o centro do universo. a Terra é o centro é. do universo, porque Deus criou a Terra e tem esse rolê, tá ligado? Então por que Deus ia botar o Sol no centro se a gente é humano, enfim. Sendo que centro nem quer dizer que é melhor nem pior, né? Mas enfim. Só é confortável a gente achar que tudo gira em torno de nós. Ah, velho. Deus me É, livre, é. É ser. confortável. Morar no centro, morar no sol. tô de Aí o boa. Copérnico, em Só 1500 e serve a pouquinho, gente. ele fez a... O Copérnico, Copérnica. ele fez a teoriazinha marota, só que ele não publicou. E aí, no ano da morte dele, ele publicou e morreu. E falou, se não me pegam mais. Tá ligado? E aí, a partir dessa teoria, o Galileu foi, Essa é boa, essa eu sei o que você vai falar. estudou e falou, essa é braba. E aí ele fez um livro. O Galileu ele era amigo do Papa, ele tava nos altos círculos da igreja e tal. Ele era fechado com os caras mais poderosos da época. Aham. Só que aí ele fez um livro, que era um livro assim. Eram 3 caras debatendo. 2 pró-heliocentrismo e um que se chamava Simplório, que era tipo idiota, que debatia o geocentrismo. E aí, esse cara que debatia o geocentrismo, ele usava argumentos da igreja contra os caras que eram os brabos, tá ligado? Então ele botou dois caras brabos pra discutir, humilhar o maluco no livro. E aí, na época, não teve só a questão religiosa e científica, teve a questão de ego também. Pegou O mal. Papa e tal ficou tipo, mano... Mataram ele. Tá me de chamando, tá me sacanagem. chamando Ele de teve- simplório. Literalmente, sabe o que o Galileu fez? É. Falou assim, relaxa galera, clickbait. Foi isso que ele É fez. meme, é juro pra meme, você. é meme, é LOL. É isso.